Olá a todos. Na aula passada, nós começamos o primeiro tópico de eletrodinâmica, que lidava, naquele caso, com corrente e resistência. Vimos a definição de corrente, densidade de corrente, em conexão com a velocidade de deriva, e depois avançamos para a parte de resistência elétrica, e vimos como que a resistência varia com diversos fatores, e analisamos esses fatores separadamente. Na aula de hoje, nós vamos começar o tópico de circuitos, onde o objetivo é determinar a corrente elétrica no circuito, que possui elementos diferentes e também mais de uma malha, malhas múltiplas, por exemplo. Para começar a nossa conversa, quando nós formos estabelecer uma diferença de potencial no condutor e montar um diagrama esquemático de um circuito, a resistência elétrica ela é simbolizada por esse símbolo aqui, que vocês estão vendo, tá? Esse dente de serra aqui, então, no circuito, representa a resistência elétrica. Esse é um circuito simples, composto de uma bateria e uma resistência. Como só temos uma bateria, o sentido da corrente aqui é conhecido, circula no sentido anti-horário. Bom, agora vamos analisar mais de perto o que acontece dentro do dispositivo da bateria. Aqui no potencial maior e potencial menor, no polo positivo e polo negativo, com a corrente circulando dessa forma, tomando, como nós fizemos na aula passada, os portadores como sendo positivo, isso sugere que os portadores de carga, se você der um zoom aqui dentro, como eu fiz aqui, eles tendem a se locomover, olha só, tomando eles como positivo, contra o campo da própria diferença de potencial presente na bateria. Como que isso seria possível? Para isso a gente precisa entender um pouquinho o princípio da bateria. Vamos pensar numa bateria bem simples, que é aquela bateria feita de um anodo de zinco e um cátodo de cobre. Há algumas reações químicas que ocorrem que permitem isso ser possível. Temos uma reação chamada de oxidação, onde o zinco doa elétrons. Aqui nós temos um exemplo, nós temos o zinco em solução, ele se torna zinco 2+, mais 2-. Então, é como se a falta dos 2 elétrons do zinco aqui deixasse ele mais positivo. E aí temos a reação de redução, que no caso o cobre recebe os elétrons. Então, nós temos aqui o cobre 2+, com a soma do 2E negativo, que proveniente do zinco, te dá o cobre na solução. Então, isso nós temos um material que fica positivamente carregado e um material que fica negativamente carregado. E aí, nesse caso, temos uma diferença de potencial entre eles. Beleza? Esse aqui é um princípio bem simples para a bateria. Então, uma explicação para essa ocorrência do trabalho sobre os portadores de carga a movê-los de um terminal a outro da bateria é dado pelo que a gente chama de potencial químico. Tá? Essa, na verdade, trabalho executado sobre os portadores para movê-los de um terminal ao outro é a definição de força eletromotriz. Que nós temos aqui. Ou também a gente vai abreviar para FEM, FEM. Dispositivo que realiza trabalho sobre os portadores de carga, mantendo uma diferença de potencial entre seus terminais. E ele faz isso movendo os portadores de um polo ao outro. Quem faz esse movimento é o potencial químico, através dessas reações químicas que eu expliquei aqui para vocês. É claro, aqui é numa bateria bem simples, de zinco e cobre. Hoje nós temos baterias muito mais modernas, mas as reações químicas presentes nos condiz com esse potencial químico que tem, em princípio, a mesma função. Beleza? Maravilha. Bom, para equacionar isso que está escrito aqui, trabalho sobre portadores de carga, a gente usa esse E estilizado aqui para escrever a fim. Tá? E aqui está a definição, trabalho sobre portadores de cargas. No sistema internacional, a unidade de medida também é dada em volt. Uma bateria ideal, ela não oferece nenhuma resistência
interna ao movimento dos portadores, né, de um terminal da bateria a outro. Né? Ou seja, o potencial químico consegue fazer esse trabalho, né, executar esse trabalho de forma livre, sem resistência alguma. Mas, como eu falei para vocês, o principal objetivo desse tópico é fazer o cálculo da corrente em um circuito. E aí nós temos duas formas de fazer isso. Podemos fazer pelo método da energia e pelo método potencial. O método da energia, como o próprio nome sugere, é baseado no princípio de conservação de energia. E nós já sabemos como relacionar diferença de potencial com energia através dessa expressão aqui, né? V igual a du dq. Essa era a primeira definição que nós vimos para potencial escrita em termos de energia. Se isolarmos o du aqui nessa equação diferencial de primeira ordem, temos du igual a v dq. Fazendo a derivada temporal dessa expressão, já algo que nós conhecemos vai aparecer aqui, que é o dq dt. Então temos du dt igual a v dq dt, onde dq dt é a definição de corrente elétrica. Agora, du sobre dt, energia por tempo, já é uma definição que nós aprendemos lá em Física 1, que é a definição de potência. Assim, P igual a V vezes I. Esse du dt é a taxa de transferência de energia para o circuito, ou seja, a taxa de transferência de energia da bateria, né, para o nosso circuito simples aqui, da bateria para o resistor. Beleza? Agora, se isolarmos o du nessa expressão, né, temos du dt igual a V vezes I. Se isolarmos o du aqui, vai ficar du igual a VI dt. Esta é a energia da bateria, né, em qualquer instante de tempo. Beleza? Como sabemos relacionar o V com o I via resistência, né, V igual a R vezes I, então, se substituirmos esse V aqui, nós teremos P igual a du dt, que é igual a RI quadrado. Essa aqui é chamada potência dissipativa, ou seja, é a taxa em que aparece energia térmica no resistor. No entanto, é importante mencionar aqui que, embora nessa frase aqui, potência dissipativa, né, nós temos a palavra dissipativa que sugere que algo está sendo perdido, na verdade, se a gente considerar o nosso circuito como um sistema isolado, né, bateria e resistor, o que acontece é que o calor que aparece no resistor ele vai para o ambiente. Como esse calor não volta para o circuito, não é? É que vem a palavra dissipação, porque você está dissipando, você está transferindo energia para o ambiente. Lembre-se, né? Energia não pode ser criada, mas também não pode ser destruída. Ok? Então, temos P igual a R quadrado, da mesma forma que se a gente isolar o du, que vocês estão vendo aqui, né, du dt igual a R quadrado, isolo du, nós temos du igual a RI quadrado dt. Esta é a energia térmica no resistor em qualquer instante de tempo, quando está ocorrendo a transferência de energia da bateria para o resistor. Beleza, então? Quando nós havíamos trabalhado com aquele exemplo das duas cargas que inicialmente estão muito longe e depois são aproximadas uma da outra, essencialmente nós estamos armazenando energia potencial elétrica, né, no campo entre essas duas cargas. A origem dessa energia está onde? No trabalho que nós realizamos ao aproximar essas duas cargas. Se soltarmos uma delas, toda a energia potencial armazenada se transfere na forma de energia cinética para essa carga que foi solta. Então, vamos dizer assim, o produto final, né, desse exemplo seria a energia cinética da carga que foi solta, correto? E onde está a origem de tudo isso? Foi do trabalho que nós executamos ao aproximar as duas cargas. Agora vamos voltar ao nosso exemplo da bateria e o resistor. O produto final aqui é a energia térmica que aparece no resistor, devido àquela equação que a gente acabou de encontrar. Não é? Aonde que está a origem dessa energia? Está no trabalho realizado pelo potencial químico, né? Pelas reações químicas. E para determinar esse trabalho, nós vamos usar a definição de Fehn, E igual a dW dq, que é o trabalho sobre os portadores de carga para mover os portadores de um polo ao outro e mantendo assim uma diferença de potencial na bateria. Temos uma equação diferencial de primeira ordem, vamos isolar aqui o trabalho, já que é isso que nós queremos encontrar, né? Que é a origem de tudo. Temos aí dW igual a Fehn dq. Fazendo a derivada temporal dessa expressão, nós temos dW dt
igual a FEM dQdt. Novamente, temos algo conhecido aqui, né? dQdt é corrente elétrica. Então, dW dt é igual a FEM vezes I. Assim, isolando dW, temos aí, ó, dW igual a FEM dt. Esse aqui é o trabalho realizado, então, olha só, pelo potencial químico, em qualquer instante de tempo. Então, esse trabalho é a origem de tudo. É ele que, no final de tudo, vira calor no resistor. Então, olha só, temos aqui, ó, inicialmente, temos o trabalho executado pelo potencial químico, né, dentro da bateria, que é o FEM e dt. E no final de tudo, né, temos o calor que aparece na bateria, RI quadrado dt. Todo esse trabalho se transforma em calor. Então, podemos fazer FEM dt igual a RI quadrado dt. Beleza? O I simplifica com o quadrado aqui, né? E o d dt, nós temos a derivada temporal de t igual a 1. Então, FEM igual a R vezes I, e assim podemos escrever uma expressão para corrente no circuito como FEM sobre R. Esse, então, foi o método de energia para a determinação da corrente. O próximo método é chamado de método potencial, onde nós vamos usar a regra das malhas de Kirchhoff. E essa regra dita ser o seguinte: a soma algébrica das variações de potencial encontradas em uma malha fechada devem ser nulas, correto? Dessa regra aqui, nós conseguimos tirar outras duas, que eu vou explicar primeiro no nosso circuito. Imagine então um circuito simples, né, composto de uma bateria e um resistor. E só tem uma bateria, então só um sentido de corrente aqui. Nós vamos percorrer essa malha no sentido da corrente. Se você colocar um voltímetro aqui, né, em paralelo com o resistor, esse terminal está ligado ao polo positivo da bateria, né, ao potencial maior. E esse terminal aqui está ligado ao polo negativo da bateria, ao potencial menor. A diferença de potencial medida aqui, né, percorrendo a malha no sentido da corrente, é ΔV igual a V final menos V inicial. Então, olha só, o nosso V inicial começa aqui e depois vem até aqui. Então, esse é o final. Então, o final é negativo, o inicial é positivo. Então, para o nosso ΔV, você vai ter o potencial negativo menos um positivo. O resultado, né, para a diferença de potencial para a leitura, vai ser negativo. Ok? Quando você faz a mesma ideia para a bateria, né, percorrendo a malha no sentido, né, da corrente, nós temos aqui o terminal negativo inicial e o positivo o final. Então nós vamos ter que o final menos o inicial vai ser o positivo menos o negativo. Ó, positivo menos o negativo te dá uma diferença de potencial positiva. Beleza? Então nós temos duas regrinhas que nós podemos usar a partir dessa análise para que a gente não precise ficar fazendo isso o tempo todo no circuito, porque ficaria meio chato fazer isso num circuito que compõe vários elementos, né, e até várias malhas. Nesse caso, então, olha só, temos aí a regra das resistências. Percorrendo um resistor no sentido da corrente, a diferença de potencial será negativa, ou seja, menos IR, né, como nós encontramos aqui. No sentido oposto, vai ser positivo, mais IR. E se você fizer agora para a regra das FEMs, né, a FEM ela é simbolizada por uma seta, né, como essa daqui no circuito. Né? Olha só, percorrendo então um dispositivo de FEM no sentido da seta, a diferença de potencial será positiva. No sentido oposto, negativa. Beleza? Então, ó, como a gente percorreu no sentido da seta aqui da FEM, né, nós temos mais FEM. Se percorresse no sentido oposto, seria menos FEM. Maravilha. Dito isso, podemos determinar o potencial. Podemos determinar a corrente, desculpa. Vamos escolher um ponto qualquer no nosso circuito. Por exemplo, eu vou escolher esse ponto aqui e vou chamar ele de A. Então, o potencial nesse ponto é VA. Vou percorrer essa malha no sentido horário, que seria o sentido da corrente. Então, agora eu tenho VA, ó, no sentido da corrente, menos IR, né, no sentido da seta, mais FEM, né, igual a VA. Fechei a malha, cheguei no ponto inicial. VA menos VA é igual a zero, né, ou seja, a diferença de potencial entre VA e VA é zero. O IR posso jogar para o outro lado da igualdade, IR igual a FEM e igual a FEM sobre R. Estão vendo? Esse método é bem mais rápido, bem mais simples para determinar a corrente, correto?
Então, por essa razão, nós vamos começar a usar ele nos demais tópicos, nos demais pontos dos tópicos também. Quando nós temos uma resistência interna, ou seja, nós estamos falando agora de uma bateria real, sempre que a gente falar de uma bateria real, ela muitas vezes vai ser simbolizada dessa forma, com um resistorzinho aqui, ó, externo à bateria, tá ok? E de alguma forma, essa bateria real vai estar destacada no teu diagrama do circuito, ou com tracejado assim, ou com um quadrado sombreado, de alguma forma ela vai estar destacada para você lembrar e saber que esse R aqui é a resistência interna da bateria e não uma resistência qualquer presente no circuito. Bom, vamos lá, vamos achar agora a corrente nesse circuito. Eu vou novamente, agora vou escolher um ponto qualquer aqui, estou escolhendo esse ponto A e dessa vez eu vou percorrer a malha no sentido oposto. Tanto faz o sentido que você escolher percorrer a malha, tá certo? Basta usar a regra da resistência e da fém direitinho e você vai chegar no resultado correto. Então aqui o nosso primeiro ponto é o VA, que está aqui. Vou percorrer a malha, estou contra a corrente mais IR. Vou continuar percorrendo a malha, agora tenho aqui, ó, estou indo contra a seta menos fém. Né? Estou indo de novo contra a corrente, então mais IR1. E fechei a malha, igual a VA. VA menos VA igual a 0. Temos IR aqui, isolo I. E passo esse termo que está multiplicando, dividindo a fém. Então, I igual a fém sobre IR1 mais R1. Então está lá a expressão agora para a corrente nesse circuito, onde nós estamos lidando com a bateria real. Beleza? Bom, nosso próximo ponto aqui é malhas múltiplas. Né? Uma vez que é muito raro você ter um circuito que só tem uma malha. Muitas vezes você vai ter múltiplas malhas. Aqui temos um exemplo de uma malha dupla, composta aí com 3 resistores e 2 baterias, né? Como vocês estão vendo nesse diagrama de circuito. Temos R1, temos R2 e temos R3. E temos a bateria 1 e 2. Bom, para resolver um problema de malhas múltiplas, né, queremos encontrar na verdade a corrente I1, I2 e I3 em cada um dos resistores, a primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos escolher, do jeito que nós quisermos, o sentido das correntes em cada resistor. Então eu escolhi aqui, ó, a corrente 1, eu vou dizer que ela está para baixo, a corrente 2 eu vou dizer que ela está para cima, e a corrente 3 eu vou dizer que ela também está para baixo. Bom, certamente, se vocês prestarem atenção, esse sentido de escolha aqui é errado. Olha só, você tem aqui a fém 1, ela vai fazer com que a corrente faça isso aqui, né? Então vai para cima. E a fém 2 é a mesma coisa, ela vai para cima. Então o sentido de 3, ele deveria ser para cima. Beleza? Mas vamos partir do princípio que a gente não saiba disso. E vamos colocar ele para baixo. E vamos usar a regra das malhas de Kirchhoff, né, e aplicar direitinho a regra dos nós, as regras das resistências e a regra das fens, para determinar as correntes I1, I2 e I3. A regra dos nós, nós já trabalhamos no capítulo anterior, né, no tópico anterior. A soma das correntes que chegam a um nó deve ser iguais à soma das correntes que saem desse nó. Lembram? Então, nesse caso, aplicando a regra dos nós aqui, vou pegar um nó, por exemplo, o nó A. Está chegando a corrente ao nó I1 e I3. E está saindo I2. Então, I2 é igual a I1 mais I3. Né? Uma outra forma de você ver isso é pelo nó B. Olha só, está chegando I2 no nó B. E está saindo I1 e I3. Então, novamente, I2 é igual a I1 mais I3. Como está aqui. Podemos escolher percorrer essas duas malhas de forma separadas em qualquer sentido. Eu vou escolher percorrer as duas malhas no sentido horário. Vou tomar como ponto de partida o nó A. Né? Então vamos lá, nós temos o nosso VA aqui. Então agora nós vamos ter, ó, estou contra a corrente, então mais I1R1. Né? Continuo percorrendo a malha. Menos fém 1, estou contra a seta. Depois eu tenho aqui, ó, no sentido da corrente, então é menos I3R3 igual a VA. Olha só, exatamente o que eu acabei de falar. VA mais I1R1 menos fém 1 menos I3R3 igual a VA.
para a segunda malha, eu vou partir do mesmo ponto, vou partir do A. Então agora eu vou ter, olha só, VA, agora contra corrente, então é mais I3R3, ó, no sentido da seta, mais FEM2, contra corrente, mais I2R2, igual a VA. Aqui temos aí, ó, VA mais I3R3, mais FEM2, mais I2R2 igual a VA. Certo? VA simplifica com VA aqui, VA simplifica com VA aqui. Então, foi possível montar esse sistema de equações aqui. Ó. A primeira equação está relacionada com a lei dos nós, a segunda equação está relacionada com a primeira malha, e a terceira equação está relacionada com a segunda. Né? Onde na primeira malha nós não tínhamos a corrente I2, né? Então eu botei assim, tipo, tudo que tem I1, eu botei ele lá numa coluna, tudo que tem I2 na segunda, e tudo que tem I3 aqui. E passei as FEMs para o outro lado da igualdade. Beleza? Bom, então temos aí 3 equações, né? E 3 variáveis. Bom, há 2 formas de resolver isso. Nós podemos fazer um escalonamento de matriz e reduzir essa matriz a matriz de identidade, ou nós podemos fazer um método mais simples, que é isolar e substituir. Os 2 métodos funcionam. Mas, bom, se a história me mostrou alguma coisa, é que os alunos não gostam do método de escalonamento de matrizes. As pouquíssimas vezes que eu fiz em sala de aula por esse método, não foi encarado assim com entusiasmo pelos alunos. Né? Então eu vou fazer o segundo método, eu vou isolar e substituir. Se vocês repararem aqui, qual das variáveis que está em comum nas 3 equações? É a I3, ó. É a I3 aqui, I3 aqui e I3 aqui. Nas 3 equações nós temos I3. Né? Então o que eu vou fazer é, na segunda equação eu vou escrever I1 em termos de 3, e na terceira equação eu vou escrever I2 em termos de 3. Beleza? Vamos pegar a primeira, essa equação aqui. Então, eu vou pegar esse 3R3 e vou passar para o lado da igualdade. Eu vou ter I1R1 igual a FEM1 mais I3R3. E vou isolar o I1, como está aqui. Na segunda equação, vou fazer a mesma coisa. Nós temos I2R2, então eu vou pegar esse termo aqui e vou jogar para o outro lado da igualdade. Nós teremos I2R2 igual a FEM2 menos I3R3. Passo o R2 dividindo. Posso deixar o sinal negativo aqui em evidência, então eu tenho FEM2 mais I3R3 sobre R2. Agora eu tenho I1 escrito em termos de R3, I2 escrito em termos de R3. Eu vou pegar essas duas e vou substituir na expressão para a lei dos nós. E olha só, eu vou ter daí nesse caso, está aqui a lei dos nós novamente, né? Substituindo o I1 aqui e o I2 aqui. Olha só, eu tenho uma equação que agora é escrita apenas em termos de I3. Agora é só isolar o I3. Tiro o mínimo, né? R1 e R2, como vocês estão vendo aqui. Esse termo que está dividindo passa multiplicando, fica zero. E vou isolar o I3 presente aqui nesses 3 termos. Então, o I3 em evidência fica R1, R2, mais R1, R3, mais R2, R3. E passo os termos que estão aqui relacionando com a FEM, para o outro lado da igualdade. Menos FEM1, R2, menos FEM2, R1. Isolando o I3, passando esse termo que está multiplicando, dividindo aqui o termo relacionado com as FEMs, eu vou ter I3 igual a menos aí FEM1, R2, mais FEM2, R1, sobre R1, R2, mais R1, R3, mais R2, R3. Repara que foi possível deixar o sinal negativo em evidência nessa equação. O que isso significa? Significa que o sentido adotado pela corrente 3 estava incorreto. Nós adotamos ele para baixo, lembra? E o sentido real ele deveria ser para cima. É só isso que esse sinal aqui está representando. Agora basta substituir 3, que nós encontramos aqui, né? Na equação aqui para I1 e para I2, né? E você encontra os valores de I1 e I2 escritas assim. Então temos aqui I1 escrita dessa forma e I2 escrito dessa forma. Então o sentido real da corrente 3 teria que ser para cima. Eu não coloquei agora, como vocês podem observar, o sentido das correntes em R1 e R2, porque nós não tivemos como isolar o sinal, né?
na I1 e na I2. O sentido real vai depender dos valores de Φ e das resistências. Beleza? Então, beleza. Então, esse aqui encerra esse exemplo. Vamos fazer um exemplo agora do livro, um exemplo numérico. Olha só. A figura que eu vou mostrar ali para vocês mostra um circuito cujos elementos têm esses valores. Né? Tá aí então a Φ1, a Φ2, R1 e R2. Ele pede para determinar a corrente em cada um dos ramos. Então, esse aqui é o circuito. Nós temos esse resistor, esse e esse como R1. E só o resistor interno aqui é R2. E agora nós temos mais bateria, nós temos 3 baterias. Só que essa aqui é Φ1, e essa aqui é Φ2. Tá certo? E ele quer determinar o sentido, ele quer determinar o valor da corrente em cada um dos ramos. Tá ok? Só que o sentido da corrente, ele já estabeleceu para nós. Nós podemos escolher qualquer um. Eu vou usar exatamente o mesmo que o exemplo. Tá ok? E aí podemos escolher o sentido que nós quisermos para poder percorrer as malhas. Agora estou percorrendo as malhas no sentido anti-horário. Vou percorrer as 2 malhas nesse sentido. O primeiro passo nesse caso é usar a lei dos nós. E para isso vocês podem usar qualquer um dos nós, o nó A ou o nó B. Olha só o nó A. Está chegando I3 e está saindo I1 e I2. Então I3 é igual a I1 mais I2. Da mesma forma que você pode olhar no nó B. Está chegando I2, né, I1 e I2. E está saindo I3. Então I3 é igual a I1 mais I2. Como está feito aqui. Beleza? Agora vamos pegar a primeira malha. Vou pegar um ponto qualquer. Vou pegar novamente o nó A. E vou percorrer a malha nesse sentido. Então vamos lá. Então o primeiro ponto é o VA, que está aqui. Ó, no sentido da corrente é negativo. Então é menos I1R1. Contra a seta é negativo, menos Φ1. No sentido da corrente, menos I1R1. Ó, no sentido da seta, mais Φ2. Contra a corrente 2, então aqui fica mais I2R2. E chegamos no ponto de partida, igual a VA. Esse VA simplifica esse VA. Vamos para a próxima malha. Vou partir do A novamente. Então agora, olha só. Eu vou ter então o VA, que está aqui. Então, ó, no sentido da corrente, menos I2R2, que está aqui. Contra a seta, menos Φ2. Tá vendo? No sentido da corrente, menos I3R1. Esse aqui. No sentido da seta da Φ2, então agora é mais Φ2. No sentido da corrente, continua sendo menos I3R1, que está aqui. E chegamos no ponto de partida, VA. Então, esse VA simplifica com esse VA. E da mesma forma que fizemos antes, olha lá, temos aí o nosso sistema de equações composto de 3 equações e 3 variáveis, I1, I2 e 3. Beleza? As Φ2 aqui também se simplificaram, por isso que esse termo ficou igual a zero. Bom, vou fazer a mesma coisa que fiz no exercício anterior. Eu vou encontrar as correntes por meio de isolar e substituir. Tá? Qual a variável que é comum nas 3 equações? I2. Temos I2 aqui, aqui e aqui. Então, eu vou escrever I1 em termos de 2 e I3 em termos de 2. Vou pegar a primeira equação. Vou pegar o 2i1r1 e vou jogar para o outro lado da igualdade. E esse cara aqui vou jogar para cá. Então, eu tenho 2i1r1 igual a i2r2 mais Φ2 menos Φ1. E passo o 2r1 dividindo. Então, temos esse valor aqui para i1. Pegando a equação 2, basta pegar esse termo aqui e jogar para o outro lado da igualdade. Então, eu vou ter 2i3r1 igual a menos i2r2. Isolo I3, passo o 2R1 dividindo, e eu tenho aqui uma expressão para I3. Agora é só pegar o meu I1 e o meu I3, né, e substituir aqui na expressão da lei dos nós.
E agora, olha só, eu tenho uma equação que está escrita apenas em termos de I2, como vocês podem ver aqui. Vou isolar o I2, tiro o mínimo aqui, vai ficar 2R1, né? Esse termo que está dividindo, depois eu passo multiplicando pelo zero, vai ficar só o numerador que vai sobrar. E eu isolo agora o I2. Eu tenho I2R2 mais I2R2, então 2I2R2, com 2 e 2R1. Deixo em evidência o I2 e passo o 2R2 e o 2R1 dividindo. Então está aqui, ó, FEM1 menos FEM2 sobre 2R1 mais R2. Repara que, como nós tínhamos antes, pelos valores numéricos que o exercício propôs, a FEM2 é maior do que a FEM1. Então, sem substituir os valores numéricos aqui, já sabemos que o sentido da corrente que o exemplo propôs aqui está incorreto. Na verdade, esse sentido tinha que estar para cima, porque vocês encontravam aqui, olha só, um valor negativo para a corrente. Agora que nós encontramos o I2, basta substituir nessas duas expressões aqui, ó, do I1 e do I3, e encontrar os valores das correntes I1 e I3. Então, encontramos I1 positiva, 0,82 amperes, e I3, 0,42 amperes. Então, isso significa que, nesse exemplo aqui, o sentido de I1 e de I3 estão corretos, mas o sentido de I2 está errado. É só isso, o sinal negativo só mostra para nós que o sentido na realidade deveria ser oposto. Nós podemos escolher os sentidos em princípio que a gente quiser, né? E a própria álgebra vai se encarregar de corrigir esse sinal se aplicarmos a regra das malhas de Kirchhoff, né, de forma correta. Beleza? Então é isso. Essa aula fica por aqui. E na próxima aula nós vamos trabalhar com a sucessão de resistores em série paralela e trabalhar com circuitos com elementos diferentes além de resistência e bateria. Tranquilo então, pessoal? Então ficamos por aqui. Até a próxima.